Você não precisava saber. Era só um útero, não um caso de amor. Essas palavras me rasgaram por dentro mais do que qualquer traição carnal poderia. Porque, naquele instante, percebi que minha mulher, a garota que eu conheci quando ela ainda tinha acne e plano de fazer faculdade de nutrição, nunca foi quem eu pensei que fosse. Eu e a Emma nos conhecemos no colégio em New Haven, Connecticut. Eu tinha 19, ela 16. Mas só começamos a namorar oficialmente quando ela fez 17. Foi aquele amor adolescente típico de filme da Netflix, saídas pro cinema, sorvete no Dunkin', beijo escondido no estacionamento da escola. Quando ela completou 18, nos casamos no civil. Foi precipitado, todo mundo disse. Mas a gente se amava, ué. E tinha aquela coisa meio rebelde, provar para o mundo que dava certo sim, que a idade não importava, que amor aguentava tudo. Nos mudamos para um apartamento pequeno em Hartford. Eu trabalhava com manutenção em uma empresa de eletricidade e ela, na época, fazia uns bicos de babá. Sonhávamos com uma vida simples. Talvez filhos dali a uns anos. Talvez uma casinha com quintal e um labrador chamado Max. Mas esse talvez foi esmagado 3 anos depois, num sábado de manhã, enquanto tomávamos café na varanda. A Emma abriu a boca e jogou uma bomba. Amor, a minha irmã tá grávida. A irmã dela, a Caroline, sempre foi um capítulo à parte. 5 anos mais velha que a Emma, casada com um cara rico que ninguém da família suportava, infértil desde os 30 por causa de uma condição chamada Síndrome de Asherman, que, aparentemente, ela desenvolveu após uma curetagem mal feita. Já tinham tentado fertilização in vitro, barriga de aluguel, adoção, nada dava certo. Eu respondi com empatia. Sério? Caramba, que notícia boa! Como conseguiram? A Emma travou por um segundo. Aquela pausa de meio segundo, mais que o instinto capta. Ela sorriu, mas sem os olhos. Conseguiram uma doadora. Uma barriga de aluguel anônima. Mas deu certo. Ela tá de 2 meses. Na hora, não desconfiei. Só achei estranho o deu certo tão espontâneo, já que Caroline vivia dizendo que tinha desistido de tentar. Mas enfim, quem sou eu para duvidar do milagre da medicina reprodutiva, né? Avança 3 meses. A Caroline aparecia cada vez mais na nossa vida. Jantares improvisados, ligações constantes com minha esposa, encontros em clínicas. Achei que era só euforia de futura mãe. Até que um dia, entrei na cozinha e peguei as duas cochichando sobre um ultrassom que o médico tinha mandado esconder do pai biológico. Achei esquisito, mas elas disfarçaram com um é que ele é paranoico com segurança. Só que, a partir dali, o comportamento da Emma começou a mudar. Ela vivia cansada, mais emotiva, com enjoos matinais que atribuíam ao ciclo desregulado. Mas o que mais me intrigava era o corpo dela, estava mudando. De forma lenta, sutil, mas evidente para quem dorme com alguém todas as noites. O peito mais cheio. A barriga levemente saliente. As roupas ficando mais largas. Até que um dia, sem querer, encontrei uma embalagem de ácido fólico no armário do banheiro. E, mesmo sem entender tudo sobre gravidez, aquilo acendeu meu alerta. Naquele mesmo dia, fui atrás do histórico de navegação no nosso notebook. Achei buscas sobre mudanças físicas na gravidez por barriga de aluguel, gravidez com inseminação caseira, e o pior, como esconder gravidez de familiares próximos. Meu coração foi parar na garganta. No dia seguinte, fiz o impensável. Peguei a carteira dela enquanto ela tomava banho, entrei no aplicativo do plano de saúde, cujo acesso era compartilhado entre nós dois, e encontrei vários exames médicos listados sob pseudônimo, mas no endereço da nossa casa. E mais, todas as consultas estavam registradas em nome de C. M, as iniciais da irmã dela. Foi aí que a ficha caiu. Minha mulher estava grávida. E aquele bebê era da irmã dela. Na noite em que descobri tudo, não consegui dormir. A Emma roncava suavemente ao meu lado, a mão apoiada sobre a barriga, como uma mulher grávida faz, inconscientemente. E agora que eu sabia, parecia impossível ignorar o gesto.
Tudo fazia sentido, como se peças de um quebra-cabeça tivessem finalmente se encaixado, o humor oscilando, o corpo diferente, o silêncio constrangedor quando alguém perguntava sobre filhos. Fiquei deitado ali, encarando o teto, até o sol nascer. Sem coragem de confrontar, sem saber se era eu que estava exagerando ou se realmente minha esposa havia escondido uma gestação inteira, nossa casa virou palco de um segredo absurdo. No dia seguinte, ela saiu cedo, disse que ia ajudar a Caroline com umas burocracias da maternidade. Peguei o carro e fui atrás. Parei a uma quadra da clínica onde sabíamos que a irmã fazia o pré-natal. E, como se o universo quisesse jogar a verdade na minha cara, lá estava ela, minha mulher, grávida até onde os olhos podiam ver, entrando pela porta dos fundos da clínica com a própria irmã. A Emma estava de barriga visível. Grande. Provavelmente no 6º ou 7º mês. E estava sorrindo. Sorrindo como se não tivesse destruído a confiança que a gente construiu desde que ela era menor de idade e eu pagava milkshake para ela com o salário do meu primeiro emprego. Voltei para casa e esperei. Quando ela entrou, disfarçou. Vestia uma camiseta larga, sem sutiã, o cabelo preso. Típica tática dela quando queria passar despercebida. Perguntei, num tom calmo demais. Você tá grávida? Ela congelou. O olhar dela caiu no chão como se a pergunta tivesse sido uma pedra jogada com força. Não respondeu. Apenas respirou fundo. Quem te contou? Ninguém me contou. Eu vi. Ela levou a mão à barriga. Não para protegê-la, mas como quem tenta esconder algo óbvio. E aí, como se tudo fosse perfeitamente razoável, ela respondeu. Amor, não é meu bebê. Eu percebi. É da sua irmã. Ela sentiu, quase aliviada por eu saber. Caroline me implorou. Ela já tinha perdido 2 barrigas de aluguel por causa de complicações. E aí me pediu. Eu sou jovem, saudável, e a gente compartilha compatibilidade genética. Os médicos disseram que era a melhor chance dela de ter um filho com DNA da família. E você, não pensou em me contar? Ela cruzou os braços, com um tom defensivo que me chocou. Pensei. Mas eu sabia que você ia reagir mal. Você sempre teve essa visão tradicional de família, de maternidade. Achei que você não entenderia. Eu sou seu marido. Você decidiu gestar um bebê por 9 meses e achou que esconder isso era justificável? Ela chorou. Não de arrependimento, mas de frustração. Do tipo eu não queria que você soubesse agora. O que só piorava tudo. Era para ser temporário. Só o corpo. Eu não tenho vínculo emocional. É um favor. E eu vou receber por isso. A Caroline vai me dar $30.000. Isso resolve nossa vida por um bom tempo. Naquele momento, eu senti repulsa. Não pelo bebê. Não pela irmã. Mas pela forma como ela falou, é só um corpo. Como se fosse um Uber para um feto. Como se nosso casamento fosse uma empresa e ela tivesse feito uma transação fora do contrato. Conversei com a Caroline no dia seguinte. Fui até a casa dela sem avisar. O marido dela, um advogado metido a empresário, abriu a porta com cara de sono. Ela apareceu logo depois, com um hobby caro e cara de quem sabia que a verdade estava vindo à tona. Você sabia que a Emma me escondeu a gravidez? Perguntei direto. Ela hesitou. E então respondeu, seca. Ela fez isso por escolha. A gente pediu discrição. Ela sabia no que estava se metendo. É um acordo entre adultos. E, sinceramente, não te diz respeito. Ela é minha esposa. Mas é meu bebê. Aquilo foi o suficiente. O veneno da frase dela ficou martelando na minha cabeça por dias. Passei a observar a Emma como se ela fosse outra pessoa. E talvez fosse. A garota doce com quem eu casei já não existia. No lugar dela, havia uma mulher decidida, disposta a esconder uma gravidez inteira por dinheiro e lealdade à irmã. Ela continuou a gestação escondida, usava roupas largas em casa, evitava sair comigo em público, marcava consultas às escondidas.
Às vezes voltava com os olhos marejados, e eu sabia que ela estava emocionalmente esgotada. Mas não era comigo que ela dividia isso. Era com a Caroline. O afastamento virou um abismo. E então, numa noite chuvosa de outubro, ela entrou no quarto com a voz trêmula. Eu vou me mudar para a casa da minha irmã até o parto. Ela quer que eu fique lá nas últimas semanas, por segurança. Vai ser melhor assim. Eu não respondi. A verdade é que, naquela altura, eu já sabia, ela não era mais minha. Ela saiu de casa numa quinta-feira à tarde com uma mochila nas costas e uma sacola de mão. Não me deu beijo de despedida, não pediu ajuda com as malas, não perguntou se eu precisava de algo. Apenas virou as costas e foi embora como se estivesse indo fazer um favor para alguém que realmente importava. Enquanto ela se instalava na casa da irmã, eu fiquei sentado no sofá da sala, cercado por um silêncio estranho, não de paz, mas de abandono. O Blue, nosso cachorro, deitou perto de mim, como se também sentisse que algo definitivo tinha acontecido. Nos primeiros dias, ela mandava mensagens secas. Cheguei. Tudo certo aqui. Tô com azia. A Caroline me levou para consulta hoje. Nada sobre nós. Nada sobre saudade, ou arrependimento, ou qualquer tipo de conexão conjugal. Parecia que eu tinha deixado de existir, como marido, como homem, como parte da equação. Então, tomei uma decisão. Comecei a me afastar também. Não de forma óbvia, mas cirúrgica. Primeiro, mudei a senha do nosso e-mail compartilhado. Depois, tirei meu nome de algumas contas conjuntas, revisei documentos do nosso casamento, procurei um advogado e expliquei a situação. Minha esposa havia ocultado intencionalmente uma gravidez por barriga de aluguel, por acordo financeiro não declarado, sem meu consentimento, usando a residência conjugal durante parte do processo. O advogado anotou tudo com aquela cara profissional de quem já viu de tudo, mas mesmo ele pareceu surpreso com os detalhes. Você tem as mensagens? Perguntou. Todas. E o contrato entre elas? Não existe contrato assinado. Só um acordo verbal, e um combinado entre família. Ele balançou a cabeça. Isso é um pesadelo jurídico. Mas talvez seja sua salvação emocional. Enquanto eu lidava com papéis e burocracias, a Emma mergulhava ainda mais fundo na bolha criada pela Caroline. Começou a postar fotos enigmáticas no Instagram, do tipo gratidão pela vida que cresce, ser mulher é ser múltipla, família é tudo. Nenhuma menção a mim. Nenhuma. Meus amigos começaram a perguntar. Tá tudo bem entre vocês? A Emma tá grávida? Esse bebê é seu? Eu inventava. Dizia que era da irmã. Que era doação. Que era um acordo familiar. Mas cada vez que eu falava isso, sentia como se estivesse sendo traído em público e tentando justificar o injustificável. Até que veio o 8º mês. Recebi uma mensagem da Emma, mais emotiva que o normal. Talvez eu tenha exagerado. Não devia ter escondido tudo de você. Mas agora falta tão pouco, queria que você estivesse aqui, pelo menos no parto. Li aquilo com um misto de raiva e tristeza. Ela não queria que eu estivesse com ela, queria que eu estivesse presente para completar a narrativa familiar. O marido compreensivo. O pilar masculino que aceita tudo por amor. A piada pronta. Respondi. Você me tirou da equação. Agora aguente a conta. Ela não respondeu mais. No dia do parto, soube por terceiros que ela teve um menino. Saudável, 3,2 kg, cesariana tranquila. Caroline postou uma foto nas redes sociais com legenda. Nosso pequeno milagre chegou. Obrigada, Emma. Nunca vamos esquecer o que você fez por nós. A Emma não postou nada. Sumiu do Instagram por alguns dias. E então reapareceu com uma selfie no hospital, visivelmente exausta, sem maquiagem, com a legenda. Meu corpo foi casa. Agora ele é silêncio. Dei-o na foto e percebi algo curioso. O fundo do quarto era do tipo suíte particular com acompanhante. E no canto, uma cadeira dobrável com um travesseiro. Alguém tinha passado a noite com ela.
Provavelmente a Caroline. Talvez o cunhado. Mas não eu. Depois do parto, ela ficou mais algumas semanas na casa da irmã. Disse que precisava de repouso, que estava emocionalmente abalada. Eu segui minha vida. Mudei o layout da casa. Retirei os quadros dela da parede. Guardei os pertences pessoais em caixas, etiquetadas. Comecei a dormir melhor. 2 meses depois, ela voltou. Chegou com uma mala só, o corpo ainda fragilizado, mas o rosto mais firme. Eu voltei. A casa ainda é minha também. Por enquanto. Ela percebeu o tom. Tentou se sentar no sofá, mas o Blue rosnou. Primeiro sinal de que tudo havia mudado. Eu quero conversar. Vai precisar de mais do que conversa para resolver isso. Ela respirou fundo. Eu fiz algo enorme. Algo que pouca gente teria coragem. Eu gastei meu corpo, minha energia, minha juventude para dar um filho para minha irmã. E tudo o que você fez foi virar as costas. Eu ri. Mas aquele riso de quem já não sente nada. Você gastou nosso casamento. Gastou nossa confiança. Você me tirou da equação por medo de eu te dizer não. E o pior, me tratou como um detalhe no seu heroísmo pessoal. Ela chorou. E, pela primeira vez, não foi o choro da culpa, foi o choro de quem percebeu que perdeu tudo. E agora? Perguntou. O que a gente faz? Você assina os papéis. E depois a gente se apaga da vida um do outro. Ela não respondeu. Só olhou pro chão. Como quem finalmente entende o preço da própria narrativa. Ela demorou 3 dias para assinar os papéis do divórcio. 3 dias de silêncio constrangedor sob o mesmo teto, de olhares que evitavam se cruzar, de movimentos milimetricamente calculados, como se qualquer passo em falso pudesse desencadear uma nova explosão. Quando finalmente colocou a assinatura na última página, ela não chorou. Apenas deixou a caneta sobre a mesa da sala e disse: Você vai contar para todo mundo? Não preciso. Sua irmã já fez isso por você. Ela franziu o senho, confusa. Então mostrei para ela algo que eu vinha acompanhando havia semanas, um fórum privado no Facebook, daqueles de mães e gestantes em Connecticut. Lá, Caroline havia contado sua história inspiradora sobre como a irmã mais nova, casada, tinha aceitado ser barriga de aluguel em segredo, com sacrifício, e sem apoio do marido conservador. Os comentários eram divididos entre os que a chamavam de guerreira moderna e os que perguntavam como uma mulher casada aceitou fazer isso escondido. Alguns até citaram: o marido devia estar fora da jogada ou então ele que é o vilão da história. Emma ficou branca. Ela expôs isso? Com nome e tudo. Te transformou em mártir. Me transformou no idiota que te deixou sozinha no hospital porque não conseguiu entender a grandeza do que você fez. Ela engoliu em seco. Eu não sabia que ela tinha feito isso. Você sabia com quem estava lidando. Caroline sempre teve uma necessidade patológica de ser adorada. Você deu a ela o roteiro perfeito. Eu só queria ajudar. Eu nunca quis te magoar. Mas magoou. E não foi só uma vez. Foi em cada consulta escondida, em cada mentira, em cada post evasivo, em cada justificativa racional demais para algo que exigia, no mínimo, diálogo. Você transformou nosso casamento num palco. Eu fui só o figurante. Na segunda-feira seguinte, levei os papéis ao cartório. Deixei com o advogado e assinei minha parte sem hesitar. Ele me olhou e disse: Quer anexar a questão do acordo financeiro? Quero. Ela lucrou com isso. Que ela arque com as consequências. Solicitei que o valor recebido da irmã fosse registrado como parte dos bens a serem divididos. $30.000. A quantia que ela achou que justificava uma gravidez às escondidas. Nos dias seguintes, Emma voltou para a casa da Caroline. E foi aí que a segunda bomba explodiu. Caroline, agora com o bebê nos braços, começou a afastar Emma aos poucos. Primeiro, cortando horários de visita. Depois, dizendo que o bebê precisava de estabilidade. E, por fim,
bloqueando Emma nas redes sociais. Recebi a ligação numa terça. Ela tá me apagando, como se eu não fosse nada. Como se eu tivesse sido só um forno alugado. Eu não respondi. Porque, naquele momento, entendi exatamente o que Caroline tinha feito. Usou a irmã como instrumento, como reprodutora, como narrativa. E agora que tinha seu bebê perfeito e sua imagem pública de mulher realizada, Emma era incômoda. Um lembrete humano de que houve sacrifício, sangue, dor. 2 meses depois, o perfil da Caroline viralizou com um vídeo de maternidade tardia com final feliz. 0 menções a Emma. 0. E então, num impulso final, Emma fez o que eu jamais esperava, publicou a própria versão da história. Um post longo no Instagram, que começava com: eu fui barriga de aluguel da minha irmã sem contar pro meu marido. E perdi os 2. O texto era confessional, cheio de arrependimento, sem maquiagem, ela expôs tudo. A pressão da família, o dinheiro, o medo de dizer não, a crença de que estava fazendo algo nobre. Mas terminou com uma frase que me atingiu como um soco. Eu confundi lealdade com submissão. E sacrifício com redenção. O post viralizou. Dividiu opiniões. Algumas pessoas a apoiaram, outras a massacraram. Eu apenas observei à distância, como quem assiste um incêndio de longe, sabendo que sobreviveu por ter saído a tempo. Hoje, legalmente, estou livre. A casa ficou comigo. O Blue ainda dorme perto da porta, mas não levanta mais a cabeça toda vez que ouve passos do lado de fora. E quanto a Emma? Mudou de cidade. Começou um curso técnico de enfermagem em Bridgeport. Manda, de vez em quando, mensagens frias como: espero que você esteja bem. Eu não respondo mais. E não é por mágoa. É por fim mesmo. A única coisa que me restou foi a lição brutal. Confiança não se quebra de uma vez. Ela vai trincando aos poucos. E quando estoura, não tem cola no mundo que conserte. Às vezes me perguntam por que eu não tentei perdoar. Por que eu não sentei com a Emma, ouvi tudo com calma, busquei entender. Por que deixei que o casamento acabasse por algo que, na visão de alguns, foi um gesto de amor? E eu respondo com a mesma frase toda vez. Amor sem verdade é só teatro. E eu cansei de ser plateia da vida dos outros. O que a Emma fez não foi só engravidar. Foi mentir. Esconder. Decidir sozinha. Me excluir. Ela quebrou a parte mais básica de qualquer relação, a escolha compartilhada. Não me traiu com outro homem. Mas traiu com algo ainda mais íntimo, a própria convicção de que eu não merecia saber. De que eu era uma peça secundária numa história familiar, escrita por ela e pela irmã, onde eu era só o cenário. E, se você que está lendo isso acha que eu fui radical, tudo bem. Você tem o direito de ver pelas lentes do altruísmo, da empatia, da boa intenção. Mas eu te convido a pensar no seguinte. Imagine chegar em casa todos os dias, deitar ao lado de alguém que você ama, dividir a conta de luz, o riso, o café da manhã, e, por meses, essa pessoa esconder de você que carrega dentro do corpo uma criança. Uma criança feita de DNA que não é de vocês, mas da irmã dela. Uma criança gestada por dinheiro. Uma barriga terceirizada por afeto e apagada por conveniência. Isso não é só omissão. É traição. Hoje, eu durmo sozinho. Mas durmo em paz. Não fico mais me perguntando o que estão escondendo de mim. Não preciso mais decifrar olhares, nem analisar frases ambíguas. Não sou mais o último a saber. E isso, meu amigo, isso vale ouro. Se eu acredito em segundas chances? Acredito. Mas elas não vêm com pacote de silêncio, de mentiras e de heroísmo falso. E se eu pudesse voltar no tempo, talvez fizesse tudo igual. Porque, no fim, foi essa porrada que me mostrou o valor da transparência. Do respeito. Da parceria real, não da encenação. Para Emma, só desejo que ela encontre paz com as escolhas que fez. Porque eu já encontrei a minha. E não. Eu não vou contar para ninguém quem é o pai biológico daquele bebê.
Essa parte, deixo para Caroline lidar quando o menino crescer e começar a fazer perguntas difíceis. Porque, diferente de mim, ele vai exigir respostas. E, quem sabe, vai ter a coragem de não aceitar o silêncio como herança.